Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui na mais uma quarta-feira, mais uma live ADP MENC na quarentena. Hoje nós iremos falar sobre marketing pessoal e empreendedorismo. Você que está aí, fica ligadinho, manda suas perguntas, que nós estamos aqui hoje com um pastor, professor e palestrante que vai tirar as nossas dúvidas sobre o nosso marketing pessoal e sobre como ser um empreendedor. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite. Paz do Senhor a todos que estão em casa, vocês estão chegando aqui hoje para mais uma quarta-feira. Nós estamos aqui juntos para aprender um pouquinho mais e hoje o assunto é um assunto que eu vou aprender junto com vocês, com toda certeza, que é um assunto muito interessante também para o nosso marketing pessoal aí. Eu quero já agradecer a todos. Nós tivemos bastante feedbacks aí na semana. Que bom, positivo, né? Muito falando legal. Desse projeto. Então eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho e pela audiência que vocês estão dando pra gente, né? Isso é muito bacana, é sinal que nós estamos fazendo tudo com muito amor e carinho para vocês. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor, né? Eu quero mais uma vez também agradecer ao meu pastor Davi por essa oportunidade, a minha pastora, que nos concedeu essa honra de estarmos juntos aqui apresentando esse projeto para todos vocês. Fica aí com a gente, tem muita coisa aí que a gente vai falar ainda hoje, então fica com a gente, manda a sua pergunta, que aqui nós vamos tirar as dúvidas dentro desse tempo que ficarmos juntos. Amém? Vamos começar então. Vamos começar, que hoje é bem interessante esse assunto. Estamos aqui com o professor e palestrante, um dos co-pastores aqui da nossa igreja, pastor Vanderlei Soares. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor, Lucimar e Ana Paula. Está desligado. Paz do Senhor, Lucimar, pastor Paz. Ana Paula, Amém. os meninos que estão aqui dando suporte para a gente no som, cuidando aqui da parte técnica para que tudo saia de modo que corresponda à expectativa do ouvinte. E que Deus possa estar protegendo cada um dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, nesse atual cenário. E a palavra-chave, irmãos, não é esse nome terrível dessa doença. A palavra-chave para os nossos dias é misericórdia. Amém. Verdade. Porque assim nós estamos passando por um momento de isolamento que muitas pessoas estão assustadas, né? Mas a gente tem que pedir realmente misericórdia a Deus. Pastor Vanderlei, me responda uma pergunta aí para os nossos internautas. O que é marketing pessoal? Então, irmãos... Mas você se apresentou, falou do que você é formado? Antes de entrarmos nessa questão do marketing pessoal, eu gostaria de fazer uma breve apresentação até para vocês sentirem um tanto mais à vontade quando quiserem participar conosco. Eu, mais de 30 anos morando em São Paulo, sou natural de Minas Gerais, e com 10 meses de empresa utilizando a ferramenta do marketing pessoal, eu consegui, com 10 meses de empresa, já ser supervisor da empresa onde eu trabalhava. Foram 4 promoções em período de 10 meses, utilizando uma ferramenta mesmo sem conhecê-la, marketing pessoal. E o mais importante, sempre de lá para cá, mais de 20 anos ocupando cargo em nível de supervisão. Hoje eu tenho uma formação acadêmica de bacharel em administração pela Faculdade de Moda, pela FIAP. Na sequência, eu fiz o MBA em Logística Empresarial Supply Chain, no Centro Universitário da Uninove. E mais para frente, um pouquinho, eu fiz uma outra pós-graduação em Gestão de Pessoas, um curso que agregou muito valor. E, em resumo, eu costumo dizer que o que mais me deixa fascinado com o repasse do saber é o porquê que eu escolhi ser professor. Eu escolhi ser professor porque eu gosto de gente. Isso é verdade. Eu acho que a profissão ela fala muito de nós, né?
mas, como você mesmo já falou, todas as suas graduações, as suas pós, eu creio que você, mais do que nunca, é uma pessoa bem qualificada para estar tratando esse assunto hoje aqui conosco. Então, assim, vamos lá para a pergunta. O que é marketing pessoal? Então, meus amigos, antes de falar do marketing pessoal, é importante que se fale do marketing tradicional. Que o marketing, na sua essência, é um conjunto de ferramentas utilizadas para promover um produto ou um serviço. Trazendo isso para o marketing pessoal, para o lado pessoal, profissional, o marketing pessoal nada mais é do que as mesmas ferramentas utilizadas para promover não um produto, não um serviço, mas a si próprio. Quem faz marketing pessoal quer promover a si mesmo. É uma ferramenta utilizada para promover a si próprio. E hoje a gente tem muitas pessoas que não seguem, né, isso, ou seguem de uma forma errada, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? Ou faz o marketing, mas não da forma correta. Né, Lu? Porque, como mesmo o pastor Vanderlei falou, o marketing pessoal é um benefício da sua carreira. Então, você tem que estar muito bem apresentado, então, né, nesse aspecto. E o importante do marketing pessoal é que ele não pode ser forçado, tem que ser natural, tem que ser espontâneo. Não é eu treinar para fazer, é que ocorra de modo espontâneo. Então, é uma propaganda que você faz de si mesmo. Mas o mais importante no marketing pessoal não é você falar, eu fiz, eu realizei. Não, atribui isso à equipe. Nós fizemos, nós realizamos, todos ganhamos, porque o individualismo em si, ele não apresenta a característica do marketing pessoal, e mais uma característica de individualismo. Na prática, as pessoas entendem que quando você se coloca como a primeira pessoa, em vez de você atribuir os méritos à equipe, às conquistas, você se torna uma pessoa insuportável. Eu fiz, se não fosse comigo não aconteceria. Isso não é marketing pessoal. Isso, na prática, é um marketing pessoal ao avesso. Os resultados podem não ser os esperados. Então, é você falar de si próprio, sim, mas celebrando resultados. Não é eu contribuí, eu fiz. Não, nós fizemos, nós participamos. Atribua o mérito à equipe. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em equipe, né? Porque o atual cenário, ele não busca individualismo, ele busca coletivo. E a capacidade de trabalhar em grupo é uma forma de você demonstrar o seu marketing pessoal, de você fazer a sua divulgação. E se você observar, existem dois funcionários na empresa. Um sabe fazer marketing pessoal, outro não. Quem será o promovido? Quem sabe fazer. Aquele que faz o marketing pessoal, que ele faz propaganda de si próprio. Mas essa propaganda não pode ser invertida, não pode ser considerada como sendo aquele puxa-saquismo. Não é isso. Marketing pessoal é diferente. É você fazer uma propaganda de si próprio, uma apresentação positiva, é você ter empatia, é você ser uma pessoa humilde, porque até a Bíblia nos ensina isso. A humildade precede a honra. Quer ser honrado amanhã? Quer ser promovido amanhã? Quer ser reconhecido amanhã na empresa? Seja humilde hoje. Seja participativo. Faça parte do grupo e não mais um do grupo. Não, eu sou parte integrante do grupo. Isso que o cenário atual busca no profissional. E dá para fazer marketing pessoal nesse período que a gente está vivendo? De tudo que está acontecendo? De quarentena, de isolamento. Olha, o grau de dificuldade em se fazer o marketing pessoal aumenta por conta de que muitas pessoas não estão preparadas para ficar no isolamento. Então tem muita gente fazendo trabalho home office. O que acontece na prática? Às vezes ele não está preparado para desenvolver um trabalho com qualidade e muitos dos seus gestores, se não for líder, se ele tiver perfil de chefe e não perfil de líder, ele pode acabar por julgar que você não é competente para aquela função. Você não é competente para utilizar as atuais ferramentas fornecidas pelo atual cenário. Que trabalhar de casa você depende de quê? De uma internet de qualidade. Você precisa ter um notebook que corresponda à expectativa no mínimo. Porque marketing pessoal na prática não é só corresponder à expectativa, é superar. É ofertar, oferecer algo além
do que o cliente espera de você. Aí tem gente que fala, mas eu não vendo nada, eu não tenho cliente. Mas você trabalha? Você tem emprego? Então você vende a tua força de trabalho. E se essa força de trabalho não for vendida com qualidade, que qualidade nada mais é do que um conjunto de atributos que tem por finalidade corresponder à expectativa do cliente. O meu cliente é o meu patrão. Ele está comprando a minha mão de obra. E se essa mão de obra não for qualificada, não corresponder, no mínimo corresponder à expectativa dele, ele vai buscar essa mão de obra onde? No mercado. Automaticamente, carinhosamente, a gente nem fala fulano foi demitido. Isso é muito duro. A gente fala fulano foi devolvido ao mercado. Mais chique, né? Essa palavra. É mais chique, mas também é bem complicado, né? Porque você ser devolvido ao mercado de trabalho do jeito que está hoje em dia, é difícil de conseguir. Mas sabe o que está acontecendo? Eu estou reparando nesse momento que a gente está passando. Nem todo mundo está preparado para trabalhar em casa, né? E eu estou vivenciando isso porque eu sou supervisora de atendimento e a gente percebe que não é todo mundo que tem esse perfil para trabalhar em casa. E a gente consegue detectar isso nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente consegue já ter esse feeling de saber quem conseguiria seguir com isso, que eu acho que vai ser uma tendência do mercado agora, né? Porque muitas empresas vão aderir isso, porque acaba trazendo benefício para a empresa, né? Mas nem todo mundo, eu acredito que vai conseguir seguir com esse perfil. Porque, ou só se adaptar, né, na verdade. Porque trabalhar em home office, na realidade, você tem que ser regrado, né? Você tem que ter uma rotina, como a gente sempre falou nessas últimas lives. Falando bastante. E assim, muitas pessoas, como você disse, não conseguem ter essa, digamos assim, trabalhar em casa. Muitos não conseguem. A palavra que você estava buscando é autodisciplina. Então, nós não fomos treinados para trabalhar em casa. Mas existem os prós e os contras. Principais pontos positivos do home office: deslocamento, custo de deslocamento. Você consegue reduzir o elemento fadiga, que é o cansaço. Você consegue reduzir o estresse. Melhora a qualidade de vida. Muito bem colocado. Mas o negativo é porque nós não estamos preparados. O brasileiro, de modo geral, não tem autodisciplina. Nós precisamos aprender isso, né? Que é a autodisciplina lá, uma das ferramentas do 5S, né? Autodisciplina. O japonês, de modo geral, ele já nasce autodisciplinado. E nós precisamos aprender a cada dia a autodisciplina. Só que a autodisciplina vem com o planejamento. Que planejar significa definir hoje o que fazer amanhã. O que impede o alcance dos resultados é a ausência do planejamento. Então, nós precisamos aprender a planejar para melhorar a qualidade do nosso serviço. Tem alguma pergunta já? A gente estava falando, né, do que era o marketing pessoal. E qual o objetivo, qual a importância do marketing pessoal? Muito bem colocado, uma pergunta bastante pertinente, importante. Os principais objetivos do marketing pessoal, além de promover a si próprio, é buscar resultados. Resultados que sem o marketing pessoal você não consegue visibilizar. Então, o objetivo é crescer. Crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, é realização. Então, os objetivos principais é satisfazer a si mesmo. É melhorar os seus níveis, os seus status. Porque muitas das vezes você consegue tantos recursos financeiros no teu local de trabalho que você não quer mais aumento salarial. Você quer reconhecimento. Você quer status. E isso torna as pessoas muito mais participativas, muito mais motivadas. E até a Bíblia fala que a paz interior, quando você está bem, está motivado, está feliz, você trabalha muito melhor. Muito mais tranquilo. E a Bíblia, trazendo isso para a Bíblia fala que a paz interior formoseia o rosto. Então, quando você está motivado, o teu semblante é mais alegre, você é mais participativo, você cumprimenta a equipe. E isso é fundamental para que você consiga ter no ambiente de trabalho um ambiente saudável, participativo. E vamos aqui. Qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade de aplicar o marketing pessoal?
Eu acredito que sim. Tem uns que já vêm com isso, ele próprio já tem Na isso. veia isso, Está né? na veia, Tá está na no veia, sangue. no sangue. Tem alguns que já vêm com essa qualidade. Mas o marketing pessoal pode ser aprendido sim. Academicamente ensina. Porque o diferencial estratégico aí é você possuir o chá. Chá, conhecimento, habilidade, atitude e valores. Chave. É o atributo chave de sucesso, que é o chave mesmo. Perceba que não é nem Chiquinho nem Kiko, tá? Só para descontrair. É chave. Conhecimento, habilidade, atitude e valores. Mas o que é cada nomenclatura? Cada letrinha dessa? O conhecimento nada mais é do que um conjunto de informações que o ser humano agrega ao longo da vida. Quanto mais informação você acumular, mais conhecimento você tem. E a habilidade é a capacidade de usar esse conhecimento do modo adequado. Todo jogador de futebol sabe jogar futebol, sim ou não? Sabe. Sim. Todos sabem. Todos têm habilidade? Não. Porque a habilidade é o diferencial, é fazer aquilo. O conhecimento é saber fazer. A habilidade é saber fazer bem feito. Vamos pular a atitude direto para os valores. Valores são os padrões éticos e morais. É você fazer com equidade, com justiça, é você fazer com respeito ao próximo, é você fazer com honestidade, é você fazer com credibilidade, é você fazer com responsabilidade, utilizando a verdade. Isso são os valores. Mas a atitude é predisposição para fazer, é querer fazer. Então, não se consegue ensinar isso para as pessoas. O que eu posso fazer enquanto professor é te impulsionar, te mostrar a necessidade que você tem de ter atitude, de querer mais, de se colocar na frente e não ficar correndo sempre atrás. Mas a atitude é predisposição, isso é teu, isso é individual. Isso vem de nós, né? Vocês estão aprendendo, gente? Porque eu estou aprendendo muita coisa aqui. Gente, aproveitando, mandem suas perguntas, vocês estão aí em casa nos assistindo, se tiver alguma dúvida, aproveitem o nosso pastor aqui, o nosso copastor, que tem bastante conhecimento no assunto. Então, se você estiver em casa, manda aqui pra gente está acompanhando vocês aqui para falar desse assunto, que é um assunto muito importante, aí principalmente para a juventude que está aí no mercado. E nessa fase que nós estamos vivenciando de quarentena, não tá fácil, muita gente está perdendo aí seu emprego, né? Enfim, como o pastor já disse, está sendo devolvida ao mercado, né? Então aí tem muita gente passando por situações muito complicadas, e aqui você vai ter dicas de como você vai se comportar diante dessa situação, falando aí um pouco do marketing pessoal, como a gente já veio falando desde o começo do programa. Então, se você estiver aí na sua casa, queira tirar as dúvidas, manda perguntas para a gente, que a gente tira aqui juntamente com o nosso co-pastor Vanderlei. Tá. Aí tem as 4 divisões do marketing pessoal, né? Que fala os 4 P's: produto, preço. Interessante. Quando você faz o marketing tradicional, os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Produto é aquilo que você oferta, aquilo que você oferece. Preço é por quanto você oferta. Mas o mais interessante do preço não é falar é tanto, é você saber compor esse preço. Que preço... Só um pouquinho. Então, o produto entra no que você falou do chave, que entra a atitude no produto. O produto é o conhecimento, é o que você então, está vendendo. que entra a habilidade, a atitude, o comportamento. E esse atributo-chave de sucesso, eu costumo dizer, em se tratando dos 4 P's do marketing pessoal, os 4 P's do marketing tradicional: produto, preço, praça e promoção, não muda em se tratando do marketing pessoal. Só que esses P's você aplica a si próprio. Qual é o produto? O que eu estou vendendo? Produto é aquilo que eu estou vendendo. O que eu estou vendendo? Estou vendendo o meu conhecimento. Estou vendendo a minha mão de obra. Eu estou vendendo a minha força de trabalho. Aí, preço. Por quanto? Infelizmente, o atual cenário não nos permite querer barganhar. Eu sei que o meu potencial vale 5.000, mas o atual cenário está tão dificultoso que se eu achar 2, eu sou forçado a pegar. Não porque eu não tenha potencial para valer 5. É interessante que uma vez, numa entrevista, a moça perguntou: quanto o senhor quer ganhar? Eu falei: eu quero ganhar 100.000, mas por 3.000 eu fecho. É que é interessante isso, toda entrevista, né, de emprego, eles perguntam isso. Quanto você quer ganhar? Qual a sua pretensão salarial, né? Mas...
A gente fica até meio assim do que falar, né? Porque você fica com medo de jogar o preço, o valor lá em cima, e aí a pessoa já fala assim, não, essa daqui quer ganhar muito, a gente não tem condições. E aí, se você coloca um valor muito baixo, nossa, mas ela não tem Isso. não tem expectativa, né? Ela não quer crescer. Aí você fica naquele meio termo. Eu falo que eu quero ganhar muito, eu falo que eu quero ganhar pouco. E aí é difícil, né? Você tomar essa decisão. Aí você fica ali no meio termo. É interessante que, só aproveitando o gancho, e na sequência a moça falou, mas aqui a gente está pagando só 2.500. Olha, eu tenho potencial para 5, eu falei para ela. Mas eu aceito os 2.500 e eu vou provar que o meu potencial vale mais. Nossa, essa é uma ótima dica. Então, vocês viram como que ele fez? Você está mostrando que você quer. Você fala para a pessoa, olha, eu tenho capacidade de ganhar tanto, mas se você me ofertar tanto, eu trabalho. Eu aceito o que você está oferecendo, mas eu vou provar que o meu potencial vale muito mais que isso. Que é o Nossa, produto. Muito legal essa dica. Para quem está procurando emprego aí, gente, vai fazer alguma entrevista, usa essa dica que a gente deu agora. Muito interessante. O terceiro P, que é o praça, onde eu vou vender o meu trabalho? É no mercado, nas empresas. Hoje a gente percebe que o comércio, né, o serviço está em franco crescimento, então você pode vender tanto nas empresas quanto nos serviços. E como que eu vendo? Aí que é o diferencial. Como que eu faço isso? O como fazer nós chamamos de estratégia. Você tem vários canais para você se promover, utilizar o seu marketing pessoal. A praça. A praça é onde eu vou vender. E aí vem a promoção, que nada mais é do que você montar um currículo de qualidade. Interessante, vai uma dica legal. Tem meninas, minhas alunas, que têm 20 anos, 3 filhos, solteira. Eu falei, não precisa colocar que tem filhos, não. Não coloque. Porque se a empresa não quiser alguém que tenha filho, o teu currículo já fica de lado. E o currículo também, às vezes, não precisa ser aquele currículo extenso, né? Não, a gente coloca muita coisa desnecessária. O currículo não é a necessidade mais de número de documentos, porque todo mundo tem documento. Né? É interessante que você começa o seguinte, você faz a tua apresentação. Quem está com o teu currículo está conversando contigo. E ele dá uma olhada lá e fala, olha, a Lucimar, tantos anos, casada, 2 filhos. Aí, na sequência, você já coloca a síntese das qualificações, que é 10 anos... na docência, atuando em nível superior, em instituição de nível superior, ocupando cargo de coordenação, docência, e você mostra o que você sabe fazer, na primeira parte do currículo. Na segunda, você já coloca formação acadêmica. As empresas, deixa para o final. Porque até chegar na empresa, ele já viu a sua qualificação, aí sim, aí ele já tem um outro olhar sobre você, né? É que, na verdade, hoje as empresas estão usando muito os aplicativos, né? A gente tem um que é muito utilizado agora, que é o LinkedIn. Então, hoje, muitos nem pegam mais o currículo de fato. Eles vão lá e eles analisam até mesmo as suas redes sociais. Então, vocês também têm que tomar cuidado com o que colocam em rede social, principalmente quem está trabalhando. Às vezes a gente acha que não tem importância e que eles não olham, mas eles olham. Eles investigam sua vida e a rede social está aí para isso. Então, se dependendo de tudo que você colocar, está exposto lá. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente coloca nas redes sociais. E aproveitando, tem uma pergunta. Não, mas tem mais uma. Deixa ele só terminar os 4 P's. Aí eu faço outra pergunta que colocaram aqui. Então, a conclusão. Produto são os meus conhecimentos. Preço, por quanto eu quero disponibilizar esses conhecimentos. Praça é o mercado. Promoção, nada mais é do que um conjunto de ferramentas que eu utilizo para que eu me torne conhecido. Promover não é dar desconto, é no sentido de torná-lo público, torná-lo conhecido, tornar claro. É que ele tem que conhecer o meu potencial. Se eu não entregar um currículo, independente dos canais que eu utilizar, se eu não entregar em uma determinada organização, ele nem sabe que eu existo. Em se tratando de docência, hoje, o interessante é que o professorado, nós somos muito unidos, é um levando o outro para as outras instituições. Tanto, só para vocês terem ideia, eu já fui Uniban, Unicapital, Unifiel, Estácio,
Senac. Hoje eu tenho Fernão Dias e Santa Paula Souza, mas eu sei que eu ainda posso contribuir, porque eu amo repassar o saber. Quando as pessoas aprendem comigo, eu fico muito satisfeito. O indicador de desempenho que eu utilizo para avaliar o aluno não é quanto ele tirou na prova, é o dia a dia, é o aprendizado, se ele está ou não absorvendo o conteúdo. Isso é importante. E é uma forma também de propagar o meu marketing pessoal, que quando o aluno me avalia de modo correto, de modo satisfatório lá para a instituição, ele está me ajudando. Mas isso é por conta do desempenho do trabalho que foi feito com qualidade. Quando você falou que o professor é uma classe unida, eu lembro de quando você quis me levar para ser professora universitária. Até isso. Mas eu prefiro ficar com os meus pequenininhos. Bom, gente, eu já quero agradecer aí o pessoal que está aí com a gente. Deus abençoe, galera. Muito obrigado por essa audiência que vocês estão dando para a gente de um assunto que mexe muito com a nossa realidade. Como eu falei, né, muita gente aí, sendo devolvida ao mercado de trabalho. Então, toda dica que for passada aqui é muito válida para você que está em casa nos assistindo. E aí nós temos 2 perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda. Pessoal, a Dani está perguntando aqui. Dani, beijo, que Deus abençoe. Você está sempre com a gente aí todas as quarta-feiras. Deus abençoe muito, Dani, beijo. A Dani está perguntando assim: boa noite a todos. Gostaria de saber se tem algumas dicas infalíveis de como se destacar positivamente dentro do setor de vendas. Olha, o objetivo principal da empresa é que você venda cada vez mais. Agora, como fazer isso? Primeira coisa, a palavra-chave é empatia. Trate bem o teu cliente. Ah, mas ele está com pouco dinheiro. Está com pouco dinheiro hoje. E amanhã, quem garante? Só para vocês terem uma ideia, a importância de tratar bem, não fazer acepção, não fazer pré-julgamento, porque muitas das vezes você não sabe quem está ali. Isso é um case de sucesso que se conta nas universidades. Em uma agência da GM, lá em Goiânia, chegou um senhorzinho com a calça jeans dobrada à altura da canela, camisa social, uma no punho aqui, a outra dobrada, e com uma bolsa, lá no interior a gente fala capanga, de couro. E ele perguntou: moço, quanto que é essa S10? Ele falou: é R$ 79.900, senhor. E automaticamente passou uma pessoa muito bem alinhada, muito bem vestida lá do outro lado do corredor. E ele falou: só um instantinho que eu já dou uma atenção para o senhor. E foi lá atender o outro. E ficaram lá sentados, tomando café, falando sobre futebol, perguntando quanto foi o jogo do Goiás, enfim. E aí ele lembrou do senhorzinho. Aí chamou um vendedor recém-contratado. Falou: olha, vê lá o que aquele senhor está querendo. E ele foi. E ele falou: pois não, senhor, em que eu posso ajudar? Ele entrou num assunto que já estava pré-agendado e não pôde voltar para dar o atendimento do senhor. Ele pediu para eu fazer isso. Totalmente, ele consertou o cenário, a situação. Então, a palavra-chave é: não menospreze o cliente. Você não sabe se ele tem dinheiro para pagar ou não. E ele falou: tá bom sim, mas quanto que é essa S10? Ele falou: é R$ 79.900. A comissão do vendedor era 5%. Se ele vendesse uma só, ele ia ganhar 3.500, porque 10% de 70 mil é 7 mil, 5% 3.500. E ele falou: quantas o senhor tem no estoque? Ele falou: aqui eu tenho só uma. Ele falou: ah, eu queria 10. Ele até assustou, né? Ele falou: mas eu posso verificar nas outras lojas se nós temos as 10 unidades? E ele pegou uma em tal lugar, uma em Anápolis, uma em Goiânia, e só sei que no final ele juntou as 10. E ele falou assim: eu quero as 10. Eu quero dar uma de presente para cada um dos gerentes das minhas fazendas. Meu Deus. E, por consequência, 10, 700 mil reais. Esse cara ganhou 35 mil reais nessa venda. E ele voltou lá e falou assim: por gentileza, o senhor poderia me dar um suporte para eu tirar a nota fiscal? Ele: como assim? Ele comprou? Ele comprou 10 S10. O cara quase desmaiou porque não quis lá dar o atendimento.
Ele menosprezou, julgou pela aparência. Então, conclusão, nunca menospreze, nunca julgue pela aparência. Você não sabe quem tem dinheiro e quem não tem. Não está escrito na testa. E a palavra-chave é, atenda bem, atenda como se fosse da sua família. E ele ganhou 35 mil reais na negociação e chegou próximo do outro e falou, fique tranquilo, não vou te deixar de fora não. O almoço hoje é por minha conta. Eu só quero pedir desculpas aos nossos internautas, porque nós estamos tendo uma travada, né? Mas o áudio tá bom, só que assim, tá tendo uma travada nas imagens. Mas vamos continuar aqui. Tem mais uma pergunta, é do seu sobrinho, Heber Soares. Está mandando um beijo para o tio. Beijo para você, Heber. Beijo para todos que estão nos assistindo. O Heber pergunta assim, ainda é viável sair entregando currículo nas portas das empresas? Olha, o atual cenário, ele apresenta uma série de alternativas. Agora, se você mora próximo da empresa, é importante que você passe lá e deixe. Existem outros canais, mas esse também funciona. Porque a pessoa te vê. Só para vocês terem uma ideia, eu já contei até aqui. Eu entreguei 15 currículos dentro de 45 dias na mesma empresa. Até que um dia o segurança falou, caramba, você de novo, ele usou até essa expressão. Você de novo. Eu falei, mas o senhor não entendeu. Eu quero trabalhar nessa empresa e eu moro aqui do lado. O senhor não vai ter nem custo de vale transporte. Nesse atual momento ia passando um dos gerentes da empresa e ele ouviu essa fala. Ao chegar na sua sala, ele ligou e falou, aquele moço que falou que quer trabalhar aqui, que mora aqui pertinho, ainda está aí? Tá insistindo demais. O que eu faço? Ele falou, manda ele vir aqui na minha sala. Eu fui na sala do cara e ele falou assim, por que o teu currículo nunca chegou na minha mão? Eu levei um e entreguei para ele. Ele falou, o teu currículo nunca chegou na minha mão. Eu falei, pode ser que ele tenha guardado, pode ser que a vaga não estivesse aberta. Ele falou, não, eu estou precisando desse profissional há quase 3 meses. Foi na área de planejamento da produção, não demorou muito, eu me tornei líder nessa empresa e foi um trabalho extraordinário. Então, você quer? Insista, persista. Nunca desista. E a entrega no porta a porta ainda funciona assim. Existe uma série de canais, né? Mas essa ainda funciona. Que é interessante. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos essenciais para o marketing pessoal. Aparência, já que nós já estamos falando de currículo, né? Aparência, o que mais que nós podemos, quando vamos a uma entrevista? É interessante entender... Todos os ouvintes, é interessante entender, você é avaliado desde o momento que você coloca o pé na entrada da empresa. Seja cordial, cumprimente as pessoas, não queira causar uma sensação de intimidade, não é isso. Seja cordial, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para uma entrevista com a Ana Paula, e está agendado para as 10 horas da manhã. É interessante que você deve chegar no mínimo meia hora antes. E outra coisa, cuidado com os comentários no momento que você está lá no banco esperando. Talvez você não seja o único que esteja pleiteando essa vaga. Porque muitas empresas, quando a vaga o cargo é de extrema confiança, em nível de supervisão, por exemplo, gerencial, ela tem uma estratégia, ela põe um funcionário descaracterizado do teu lado, e esse funcionário começa a falar mal do antigo patrão, para te impulsionar a falar mal também do teu. E você, rapaz, isso aí não é nada. Lá no meu, outro patrão, eu dou tal, pá. Cara, nunca faça isso. Não fale mal do antigo patrão. Certamente, a empresa vai entender que é questão de tempo você começar a falar mal deles também. Tem outro detalhe também que é importante frisar, é conhecer, pesquisar sobre a empresa que você vai fazer entrevista, né? Dá uma olhada mais ou menos por cima, né? Do que é, quando ela foi formada, quando iniciou. É bom ter esse conhecimento, porque às vezes isso também é um diferencial na entrevista, né? É importante você conhecer a missão, a visão e os valores da empresa, né? Que é o tripé que dá sustentabilidade a uma empresa. Missão, visão e valores. A missão é a razão de ser, é o que ela faz. E a visão é onde ela quer chegar. Por exemplo, a Tigre, ser a maior produtora de rolos para pintura do mundo
até 2025. Isso é visão. Onde você quer chegar em um período de tempo. E os valores são transparência, respeito mútuo, investimentos em socioambiental, ações socioambiental, responsabilidade socioambiental, responsabilidade social. Então, é assim que funciona os valores das empresas. E se eu tiver esse conhecimento, isso me ajudará bastante. Tentar descobrir quais são os produtos carro-chefe, os principais produtos dessa empresa. Quanto mais informações você tiver acerca da empresa, que você passará por uma bateria de entrevistas e dinâmicas, exatamente, pode ser que a vaga seja tua. Mostre que você quer mais que os outros. E é interessante que o espírito de liderança não pode ficar fora disso, hein? E espírito de liderança é fácil descobrir quem tem. E até perguntar para você sobre isso, que você tinha falado sobre o chefe e sobre o líder. Depois você dá qual que é a diferença entre ser o chefe e ser o líder. Em se tratando de espírito de liderança, primeiro, depois eu faço um breve comentário sobre as diferenças básicas entre chefe e líder. Só para você ter uma ideia. Em se tratando de liderança, espírito de liderança, é fácil identificar isso. Imagina que eu sou o selecionador, estou numa dinâmica de grupos, e eu quero descobrir quem tem espírito de liderança. E eu falo, por gentileza, Ana Paula e Lucimar, pega aquele banco para mim lá, por favor. Antes de chegar no banco, eu já descubro quem é o líder. Como assim? Antes de chegar até o banco, uma das duas vai falar, pega de lá que eu pego de cá. Já é líder, já está delegando, já está dando ordem. Então, se pedir para você pegar qualquer objeto, já fale primeiro, pega de lá que eu pego de cá. É bom frisar também que na entrevista, que quando você estiver na sala, eu falo isso porque eu tenho cargo de liderança e às vezes eu costumo fazer processo seletivo. E dentro da sala, muitas vezes, eu observo muito o comportamento dentro da sala onde a gente vai fazer um conhecimento, né? A gente vai conhecer, vocês vão se apresentar, tal. E nesse momento, eu vejo muitos erros. A dinâmica de grupo, né? Isso, muito erro. E aí, assim, Paula, mas ainda tem gente que comete esses erros? Tem, gente. Por incrível que pareça, tem. É um assunto que é muito falado, que é a questão de como se posicionar numa entrevista, mas ainda tem muita gente que comete erros mínimos, erros que não deveria acontecer e cometem. Então, assim, cuidado também. O seu comportamento. A gente consegue perceber quando a pessoa está muito nervosa. É nítido, não tem como você... Eu sei que faz parte do processo, mas às vezes o nervosismo atrapalha muito. Por mais que você queira dar uma oportunidade para a pessoa, não tem como, porque o nervosismo se sobressai da sua capacidade de falar o que você de fato... Vendeu o seu marketing, exatamente. Te leva ao nervosismo. E o nervosismo, ele cria um bloqueio mental nas pessoas. E isso impede que ela consiga expor da melhor forma aquilo que ela deseja. Tem que cuidar muito da comunicação, né? Que tem muitos que falam muita gíria. Agora, escrevendo muito no WhatsApp, escreve de uma forma, assim, um português... Exatamente. Até mesmo a questão da aparência, da roupa, né? Assim, eu entendo que dependendo do cargo que você vai exercer, você não precisa estar tão bem formal, né? Tão bem, mas você está numa entrevista. Independente do cargo que você vai exercer, você tem que fazer a sua presença também. Às vezes a gente vende... o que a gente vende primeiro? A imagem, né, Vanderlei? A imagem que, no primeiro momento, é a imagem que vai ficar. O professor Vanderlei estava até falando no começo, antes, né, da gente começar essa live, sobre a vestimenta. Olha, pessoal, se tratando de o que vestir para a entrevista, depende do cargo. E colocar foto no currículo. Se for modelo, tem que colocar. Agora, se é um operacional, um outro, não há necessidade. Então, só para vocês terem uma ideia, a postura é importantíssimo. O timbre, o tom de voz nas respostas é fundamental, né? E, aliado a isso, a vestimenta. A vestimenta, a maquiagem, exatamente. O sentar. Não, olha, dica, nunca vá para uma entrevista com camisa de time de futebol. É um tiro no pé. Se o entrevistador for do outro time, não vai dar certo. Você está fora do mercado. Nunca vá para uma venda, visitar um cliente, fazer um novo cadastro com camisa de time de futebol. Se ele for do time
oponente, do oposto, você perdeu o teu negócio. Então nunca faz. E se for com a camisa do Corinthians, não é que corintiano anda errado, não é nada disso. Se você pôr com a camisa do Corinthians, ele não vai te contratar. Por quê? O Corinthians chega na final com frequência, né? Então o que acontece? Eu, corintiano, vou faltar para ir no jogo do Corinthians. E aí o cara te pergunta na entrevista, olha que legal, eu já ouvi essas perguntas. Você gosta de esporte? Ele, sim. Qual esporte? Futebol. E time? Você torce? Aqui é timão. Cara, perdeu a vaga, ele não vai te contratar. Porque quando chegar na final, você vai faltar para ir ver o jogo. E funcionário não é contratado para faltar. Ele é contratado para não faltar. Pode ser que falte, né? Mas existe aí, toda regra tem exceção? Claro que tem. Mas não é para faltar. A empresa conta com a tua presença. Ela conta com a tua produção. Ela conta com o produto que foi desenvolvido por você. Então... e se eu faltar? Existe 2 tipos de falta, com um justificativo ou sem. Mas para a empresa o peso é o mesmo. O teu potencial naquele dia não foi utilizado pela empresa. Também entra a área do conhecimento. Eu sou graduada, eu passei numa entrevista de emprego, eu estou trabalhando, mas eu estabilizo. Isso é errado, né? Olha, isso na empresa se chama de falta de ambição. Falta de perspectiva de crescimento. Se você não almejar um posto superior, é lógico que aí você usa o teu marketing pessoal. Não vale usar o marketing pessoal para o teu superior, sendo que você será o próximo da fila. Se ele for a próxima cadeira, não vá, não dê tudo. Não passe todo o teu conhecimento, porque pode ser que ele sinta-se ameaçado e, em vez de ele te promover, ele começa a te segurar. Ele começa a te dar atribuições sabendo que você não conseguirá atingir os objetivos. E isso, ele vai entendendo que você não tem o potencial que ele esperava, enfim, e pode ser que aconteça o inverso. Em vez de você ser promovido, você é devolvido ao mercado. E dependendo de como foi feito esse desligamento, dói. Porque existem 2 formas de desligar. Uma forma correta e uma errada. Quando que se desliga alguém do modo correto? Quando você chama para uma entrevista, explica as situações atuais da empresa e mostra que não é nem pessoal nem profissional, e sim que a empresa está passando por uma reestruturação e para aquele atual momento ela não tem condições de te segurar naquela empresa. Agradeça pela estadia dele ali, por tudo que ele fez pela empresa, pelas ações agregadoras que ele praticou durante o período que fez parte do time. Isso é desligar do modo correto. E fala, nós optamos por você porque você tem um potencial extraordinário. Você se recolocará muito fácil no mercado de trabalho. Então, é bater, morde a sopra. Bate, passa o óleo. Não, é você mostrar que a pessoa tem potencial, é uma estratégia que motiva até mesmo do ato de deslocamento. Mas tem empresa que faz isso de modo inadequado. No dia seguinte, você trabalhou o dia todo, não te falam nada. Aí te demite no final da tarde. Por que não demitiu logo de manhã? Ou por que não chamou para uma conversa? E outra coisa, você não fala nada contigo. Você está demitido hoje, mas não falam nada. Amanhã você chega 8 horas para trabalhar, o guarda chega para você, é para você esperar a Ana Paula do RH. Não é para você entrar, não. E eu não sei o que aconteceu, não, hein? Mas pelo andar da carruagem, acho que te mandaram embora. Cara, é a pior forma de você transmitir essa mensagem a alguém. E aí, quando você chega, o guarda fala, antes de você ir lá na Ana Paula, é para eu ir contigo lá no teu vestiário, ver o que tem no teu armário. O cara trabalhou 10 anos na empresa, gente. Respeite esse cara. Ele contribuiu para o crescimento da empresa. Da mesma forma que você é escolhido para trabalhar numa empresa, você pode escolher também onde você quer trabalhar. Se você estiver mal, saiu de casa bem, chega mal, pelo amor de Deus, você está sofrendo. Vai embora. Procure novos horizontes, procure ser feliz. Porque estar bem no ambiente de trabalho também é salário. E faz toda a diferença também, né? Não adianta você ficar empurrando com a barriga. Isso não vai te trazer qualidade de vida e não vai fazer bem para a sua saúde num todo, num geral. E aí como a gente falou no programa passado sobre a questão da saúde mental, aí você não vai ter saúde mental. Então você também precisa ter esses cuidados quando você estiver nesse emprego dessa forma, né, Lu? Isso.
E quando é que eu sou o chefe? É interessante, voltando aqui, as diferenças básicas entre chefe e líder. Olha, é no perfil, né? São nas atitudes. Percebe-se nas atitudes. Agora, o chefe, ele é imposto. Empurrado goela abaixo, começa por aí. Pelo processo que foi utilizado para que ele chegasse àquela posição, àquele cargo de supervisão. Então, o chefe, ele foi imposto. O líder, ele é aceito. Tem gente que é líder, mas não é chefe. Ou seja, não ocupa o cargo em nível de supervisão. Mas ele tem uma credibilidade do grupo. Ele é respeitado, ele é carismático, ele é confiável, ele é parceiro, ele é equipe. Esse é líder. Agora, os dois ocupam a carga em nível de supervisão. O líder, o chefe, ele fala, eu fiz, eu realizei, eu conquistei. Se não fosse a minha presença aqui, essa empresa não iria para frente. Olha, isso é chefe, atitude de chefe. Chefe, ele não busca solução. Ele busca o culpado. Quem falhou foi você. Nós não atingimos a meta por culpa tua. Pode até ter sido. O chefe, ele faz questão de mostrar que o poder está na mão dele. Ele, em vez de atacar o problema, ele ataca a pessoa. O chefe, ele ensina humilhando. Você pede uma ajuda, uma orientação, ele fala, de novo, todo dia? Caramba, que coisa. Isso é atitude de chefe. Vamos um pouquinho da atitude de líder? Sim. O líder diz assim, ó, se você tiver dificuldade, me procura que eu estou aqui para te ajudar. Primeiro, nunca faça com dúvida. Se você tiver dúvida, me chame. Se perde muito mais tempo corrigindo do que tentando acertar. Corrigindo quando se erra, né? O líder, quando você erra, ele fala, não tem problema, isso acontece, você não foi nem o primeiro nem o último. Agora eu te dou uma dica. Se você não conseguir decorar o processo, escreva. Mas na dúvida me chama. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então ele busca a solução, ele não busca o culpado. E o líder ensina sem humilhar. O líder fala, nós fizemos, nós conquistamos. Parabéns, a tua contribuição foi sensacional aqui na equipe. Ele é time. E qual é a postura dele quando não atinge a meta? Ele fala, pessoal, eu não entendi porque não atingimos a meta nesse período, nesse mês. Porque o nosso time é forte, nosso time é bom, vocês têm um potencial extraordinário. Ele sabe que quem errou foi você. Ele fala, nós falhamos. Depois ele vai ter uma conversa particular contigo. Depois ele vai falar assim, só vocês dois. O líder, ele corrige em secreto. O chefe corrige na frente de todo mundo, porque ele quer te humilhar. O líder não, ele quer corrigir o problema. Ele chama Ana Paula de canto, no secreto, e fala, olha, não entendi, por que não aconteceu? Quais são as tuas dificuldades? Por que você não gritou, não pediu ajuda para o grupo, para mim? Todos nós estamos sujeitos a erro, mas, olha, esse tipo de falha não pode acontecer com frequência. Eu posso te ajudar? O que você não consegue fazer ainda? Você viu? Agora, tem aquele que sabe fazer, não faz. Então eu tenho uma seguinte percepção. Isso é meu, isso é particular. Primeiro eu treino, depois eu cobro. Depois de treinado, se você não rende, eu verifico se o treinamento foi bem aplicado. Se não houve falha durante o treinamento. Mas se eu perceber que é você que não quer, aí não tem jeito. Aí eu troco. Mas antes da troca, eu te pergunto, você quer continuar na empresa ou quer ir embora? Pergunta pesada, mas só nós dois lá na sala, não é na frente dos outros. Tem gente que leva até um susto, mas por que ir embora? Olha, você está fazendo isso. Eu vi, se o gerente vê, ele não vai ter essa conversa contigo. Ele manda você ir por RH direto. Então, mas qual é a tua dúvida? Você é bom, você tem um potencial extraordinário. Por que você está fazendo dessa forma? Então, quer dizer, eu estou batendo, estou corrigindo asperamente, atacando o problema e nunca atacando a pessoa. Isso é atitude de líder. Eu acho que já deu para a gente entender um pouquinho sobre marketing pessoal. E agora vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo? Sim, empreendedorismo, interessante. Tema bastante frequente, né? O brasileiro é empreendedor de modo natural. Mas existem dois tipos básicos de empreendedorismo. O primeiro tipo é o empreendedor por necessidade.
E o segundo tipo é o empreendedor por oportunidade. O empreendedor por oportunidade, ele faz uma análise do mercado, ele identifica uma necessidade no mercado, ele percebe que se o produto já existe, ele produz uma falha no atendimento desse produto, e ele vai lá e corrige, implementa. Esse é o por oportunidade. Ele faz toda uma análise crítica do cenário, ele monta o plano de negócio. Esse é o por oportunidade. Ele identifica que tem um problema. E onde tem um problema existe uma solução. E essa solução é aí que ele desenvolve essa solução. Só para vocês terem uma ideia, isso é empreendedorismo na prática. Um aluno nosso lá no Senac, ele quebrou a perna. E ele era motoqueiro, motociclista. E ele ia para as aulas, né, com aquele gesso, ia com aquela muleta, e aquilo era um desconforto tremendo. Aí ele falou, peraí. Aí, para um problema, ele precisava de uma solução. Qual era o problema? A muleta estava gerando um desconforto muito grande, correndo o risco de até causar acidente. Ele foi lá, inventou, desenvolveu a muleta dobrável. Colocava numa pastinha e tal, até terminar de usar, depois tirava do estojo. Virou negócio, está ganhando dinheiro no segmento ortopédico. Se tornou um empreendedor. Empreendedorismo na prática. O que é empreendedorismo? É a capacidade para transformar ideias em resultados. Interessante, né? Gostei. Eu vejo que tem muita gente que é dom também, né, Vanderlei? Não tem? Eu vejo porque o meu tio Fausto, o que você der para ele, ele vende. É incrível. Quem conhece meu tio Fausto sabe do que eu estou falando. E eu falo que é dom, porque eu não sei se eu tenho esse dom para venda. Mas eu vejo meu tio, meu Deus, tudo que dá para ele, meu tio vende, gente. É incrível, eu acho que tá na veia, como dizem, né? Tem gente que nasce com isso, né? Aí, só aproveitando, todos aqui sabem que eu tenho um negócio do geladinho natural. Nesse atual cenário está um pouco parado por conta de que não é recomendável a utilização de gelados nesse momento. Mas eu fui empreendendo. Por quê? Certa vez eu levei as minhas netas no parque e eu falei, vou levar, porque lá é meio carinho, o meu dinheiro está pouco, enfim. No momento oportuno eu oferto para elas. Levei umas 10 unidades. Quando eu ofertei, elas não quiseram. Eu falei, peraí, esse dinheiro que elas gastou na bicicleta, eu vou recuperar, vou vender esse geladinho ali. A mulher falou, vai nada, você não tem coragem. Eu falei, vou vender. Você sabe que eu já vendi estádio de futebol. Já vendi estádio de futebol geladinho, amendoim, amendoim torrado, não existe nem podre, nem queimado. Então tem toda uma abordagem para você cativar o cliente, né? E eu não tenho vergonha dessas coisas. Vergonha? Mas o professor universitário vender geladinho natural no parque. Quem disse que isso é demérito? É uma forma de completar a renda. E a palavra-chave é porque é professor, né? Se fosse político, não haveria necessidade. Não vamos entrar nesse segmento, tá? Então, o que eu fiz? Vendi rapidinho. Semana seguinte eu levei 50. E antes da pandemia nós estávamos com uma venda média de 2.000 a 3.000 unidades. Estava dando mais dinheiro que as minhas aulas. Ai, que saudade de passar logo esse cenário e voltar. Mas olha como é que é a abordagem. Geladinho natural. Como que eu fui empreendendo, melhorando o produto? Primeiro, o meu tem rótulo. Tem data de fabricação, tem prazo de validade, tem sabor. Aí, mesmo assim, aí eu dava um guardanapinho. Só que o guardanapo, ele molha e ele acaba gerando desconforto. O que eu fiz? Sempre levei água numa garrafinha para lavar a mão do cliente antes. A criança está brincando lá na areia, você vai vender um produto alimentício para ela, a mão está suja. Eu mesmo lavava a mão da criança. Olha, senhora, tem para lavar. Muitas das vezes comprava por causa daquela atitude. Isso é criando estratégia de diferenciação para promover o teu produto, para vender o teu produto. E aí eu falei, peraí, preciso de mais alguma coisa. Eu fui lá e implementei a segunda embalagem. São 2 embalagens. E como que eu abordo o cliente? Geladinho natural, né? Higienização total, dupla embalagem para que eu nunca coloque a mão suja de dinheiro onde você vai pôr a boca. Higienização total. Aí as pessoas gostam da abordagem e é verdade. A dupla embalagem tem dupla função. Primeiro, qualidade do produto, né, no que diz respeito à higiene. E segundo, a comodidade para o cliente, o conforto para o cliente. Porque se furar e vazar, não te suja, cai na primeira embalagem. Nossa, perfeito isso. E fora que o sabor, você não consegue pegar um só.
Você compra um, você quer o outro. O problema é que quem tiver de dieta, fique tranquilo, a gente faz a base só água também, tá? E a gente usa aquele outro açúcar com menos teor de doce, enfim. Não era o foco. Eu quis só mostrar para você que a estratégia de diferenciação utilizada também faz parte do empreendedorismo. Só um case de 1 minuto eu friso. Um rapaz vendia milho assado aqui, Jardim Mutinga. Parou um Corolla e a moça perguntou, moço, quanto que é o milho? Ele falou, R$3 espiga, senhora. Deu aquela fumada espetacular. Ela baixou o vidro e falou, muito obrigado. Baixou o vidro e foi embora. Eu falei para ele, sabe por que você não vendeu o milho? Que eu conhecia o rapaz, eu tinha liberdade para falar. Ela falou, porque ela te viu fumando. E quem fuma não tem jeito, o cheiro do cigarro fica na mão. E, consequentemente, ao virar o milho, manusear o milho durante o processo de assar desse milho, fica o cheiro e o gosto do cigarro no milho. Eu falei, quer uma consultoria grátis, eu vou te orientar? Ele falou, pode falar que eu vou te ouvir. Eu falei, primeiro passo, nunca fume na presença do cliente. Compre um boné, que você está sem boné, compre um jaleco, esconda esse cigarro. Quando você quiser fumar, você vai longe, fume, lave a mão e tal, e vem. E outra dica, esse é o pulo do gato. Para você não ficar virando milho com a mão suja de cigarro, vá ali no mercado. Na época eu tinha um Palmar, né? Vai no mercado Palmar, compre um pegador de gelo, um pegador de macarrão aço inox e você vira o milho com o pegador. Gente, vocês viram que são dicas que faz toda a diferença na hora que você for comprar ou que você vai usufruir disso, né, no mercado. Então, isso faz toda a diferença, são dicas importantes. E nesse momento aí de crise, né, que a gente está vivenciando, eu acho que vem muito a calhar esse assunto, porque muita gente está tendo que recorrer a outras formas para poder ter uma renda familiar, porque hoje em dia, no nosso cenário, as coisas estão bem complicadas. Então, você que está em casa e aprende tudo isso que a gente está passando, né, para vocês aí, coloquem em prática, usem essas dicas, né, para quem está abrindo o seu negócio próprio, está pensando em fazer isso. Aproveita esse programa que a gente está trazendo para vocês todas essas informações, para que você consiga fazer um diferencial e ter o total diferencial, como a gente trouxe aqui, que faz pensar no cliente é fundamental. Quando você tem uma estratégia diferencial na prática, você aumenta a tua competitividade. Que competitividade na prática é ofertar aquilo que o concorrente não está fazendo. Não sei se vocês lembram, eu tinha uma banquinha de pastel aqui na frente, eu falava, compre o pastel e ganhe a Coca-Cola. Aí o pessoal comprava o pastel e ia seco para pegar a latinha de Coca-Cola. Eu falava, calma, calma. Ia lá no isopor, pegava a garrafa de Coca-Cola e dava um copo para ele. Ele falava assim, eu falei, pode tomar, é Coca. Aí ele, tá geladinha. Quem foi que falou que era uma lata? Exatamente. Outra coisa importante, só para concluir, sobre o vendedor de milho cozido. Olha que empreendedorismo na prática. No passado, a gente comprava muito ali na Lapa, né, na 12 de outubro, quando víamos ali da igreja da Matriz da Lapa, nós comprávamos o milho cozido e ele passava a margarina, o sal e ofertava aquele milho enrolado na própria palha do milho. Gente, aquilo gerava um desconforto tão grande, sujava a nossa roupa, a criança melava toda. Aí alguém, observando aquele cenário, foi lá e implementou e começaram a ofertar o milho cortadinho, né, num recipiente de isopor, no potinho, higiênico, não te suja mais e tal. Mas teve alguém que foi muito mais empreendedor. Foi lá e desenvolveu a mesma embalagem, porque o isopor não é reciclável. O meio ambiente não decompõe o isopor. Aí teve alguém que foi lá e criou o mesmo recipiente à base da fécula de mandioca. Você termina de comer o milho, você termina de comer a batata frita e, se você quiser, pode comer a embalagem também. Gente, essa eu não conhecia. Eu também não. Essa é nova para mim. Nossa, que legal, gostei. Eu ia até perguntar umas dicas, mas você já deu as dicas. Quem está nos assistindo, se estiver anotando aí... aproveitem, gente, que são dicas essenciais aí para o dia... E é bom enfatizar que o marketing boca a boca é essencial, né, Wanderley? Olha, a melhor propaganda é a negativa, tá? Espalha com uma velocidade tremenda. Porque positiva, o consumidor não faz, porque ele entende que é obrigação do fornecedor atendê-lo sempre bem. Então,
cuidado com as ações negativas, porque se falarem mal de você, você não perde aquela pessoa. Perde aquela pessoa, a família dela, os vizinhos dela, os amigos dela, os colegas de trabalho, porque positiva ninguém faz a propaganda, mas negativa, do nada você entra na conversa. Tem alguém falando mal de uma determinada operadora de telefone no trem? Lá do fundo você entra na conversa. É verdade. Lá em casa é assim também. Porque é propaganda negativa. É que hoje a gente não se preocupa com uma... na verdade, a gente precisa se preocupar com todas as opiniões, independente dela ser positiva ou negativa, a gente tem que levar em consideração, né, nesse mercado, né, Vanderlei? Porque isso agrega no seu tudo crescimento. É pertinente. Aí você faz uma análise. Os prós e os contras. Então, voltando só lá na entrevista, uma vez a moça perguntou, quais os teus defeitos e as tuas virtudes? Como eu a conhecia, já tínhamos trabalhado junto, eu falei, podemos mudar essa pergunta? Porque, olha, defeito quem tem é produto. Cuidado, não fale isso, tá? Eu falei porque eu conheci a pessoa. Porque conheci, né? Defeito quem tem é produto. Ser humano tem ponto forte e ponto fraco. Mas as selecionadoras já estão perguntando, qual o teu ponto fraco e teu ponto forte? Então, eu falei para ela, olha, meu ponto forte, eu sou comprometido. Sou responsável, sou participativo, eu sou equipe, eu visto a camisa, eu sou grato a quem me estende a mão. Ela, maravilha. E o negativo? Eu falei, detesto trabalhar sozinho. Eu sou improdutivo quando trabalho isolado. Então eu transformei o negativo em um positivo, porque automaticamente eu estava falando para ela que eu era ótimo quando trabalhando em equipe. Outra coisa, eu falei, detesto injustiça, mas eu luto para conviver com ela, porque todo lugar tem. E sem ficar com aquela... como se você fosse um egocêntrico, né? E ela perguntou na sequência, o que você faz para evitar esses negativos? Eu falei, negativo não dá para evitar. Onde eu for, eles vão comigo, me acompanham. Só que eu administro esses negativos e exploro os positivos. Os negativos eu administro, evitando que esses comprometam o resultado. Professor Vanderlei, estamos muito felizes de tê-los aqui. Mas nosso tempo acabou. Acabou, gente. Eu já posso agradecer? Pode, Lu? Pode sim. A Lu deixou eu agradecer, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aí com a gente, acompanharam esse programa hoje, esse projeto, né? Falando de temas importantes para o dia a dia, nesse atual momento que passamos aí, né? De tanta coisa acontecendo, de tantos problemas que a gente vem enfrentando. Então, cada assunto que vamos trazer aqui na quarta-feira é para conhecimento, é para agregar no seu dia a dia. Então, eu quero agradecer imensamente vocês que estão acompanhando a gente aí, acompanhando a gente toda quarta-feira. Quarta que vem a gente vai falar sobre financeiro, né? Que também é um tema muito importante, que vai afetar e vem afetando aí você que está aí na sua casa, né? Tendo que administrar tudo isso. Então, na quarta que vem a gente vai trazer esse assunto. Então, acompanha, compartilha esse programa, divida aí com seus amigos, família. Tá no YouTube também, né? A gente está colocando também no YouTube, né, Lu? YouTube. Qual que é o nosso canal? A Assembleia de Deus. Tá como Assembleia de Deus Paulistana, mas eu vou mudar. A gente vai colocar como ADP Menk para ficar mais fácil para vocês localizarem. Mas também vai estar no YouTube aí nessa semana, a gente coloca depois. Mas, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe muito, muito vocês, muito mesmo. No final, a gente sempre faz uma oração e eu queria aproveitar, eu sei que é um programa, mas eu queria aproveitar que a gente, nessa oração, também a gente apresentasse todas as famílias que, nesse momento, estão perdendo seus entes queridos por todo esse processo que a gente está vivenciando, para que Deus venha confortar os corações, para que Deus venha trabalhar e para que Deus venha nos guardar, nos dar saúde, né? Porque muitos de nós ainda estamos tendo que sair para trabalhar, né? Então a gente não está ainda tão guardado. Então, para que Deus nos proteja e que Deus venha suprir todas as nossas necessidades, né? Então, que a gente também apresente todas essas famílias em oração. Sim, você que está aí em casa, ore conosco. O pastor Vanderlei vai estar levando a Deus em oração aqui nesse momento. E você aí na sua casa, ore conosco. Uma dica interessante antes da oração.
eu tenho falado da seguinte forma, e vou dar essa orientação para que vocês façam também na sua casa. Durante o processo da oração, eu falo, Deus, se esse vírus for uma cobrança por tua parte, a tua palavra diz que a tua ira dura apenas por um momento, porém a tua misericórdia dura para sempre. Agora, Deus, se isso for uma permissão tua e é uma ação do inimigo, dá um basta nesse camarada, ele já está abusando. Então, isso é intimidade com Deus. E tem gente que fala, vai orar, orar é demais. Demais é não orar. Porque orar significa dialogar com Deus. Esse atual cenário só será vencido por meio da oração. E eu quero convidar todos para orar conosco nesse momento. Antes do pastor orar, eu queria pedir para vocês que estão aí em casa, nos mandem sugestões, coloquem aí nas nossas redes sociais, pode mandar no particular também, nos grupos da igreja. Qual o tema que você quer que a gente traga aqui, posterior? Nos dê esse feedback, porque a gente vai fazer toda uma análise aqui junto, para trazer isso para vocês também. E o assunto de hoje, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi, como a Lu aprendeu, né? Foi muito gratificante. Então, compartilha com a gente a sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, que vai ser muito válido. Amém? Deus abençoe, gente. Um beijo, um abraço para todos aí que estão aí em casa. Eu quero também deixar o meu agradecimento a todos. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido de proveito para todos. Eu aprendi muito nesse momento também, porque eu criei um conceito para a aula. Aula é espaço e tempo onde professores e alunos são eternos aprendizes. Eu aprendo Amém. todo dia com os meus alunos. Aprendo todo dia com quem eu converso. É lógico que tem vezes que você aprende coisa que não agrega valor. Faça o filtro. Eu já tinha agradecido, mas hoje Vamos eu comentei, hoje na escola, eu ainda comentei uma frase que você sempre fala. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Isso Ótimo, é chique, né? isso é chique. Então, melhoria contínua. É o Kaizen da vida. Hoje melhor que ontem e amanhã tem que ser melhor que hoje. Então, vamos Amém. orar Vamos orar. nesse momento? Queremos fazer uma oração de gratidão a Deus pela tua vida, pedir a Deus uma proteção especial para a tua família, para o teu emprego, para que tudo corra bem em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nesse momento eu entro diante da tua presença e quero de um modo simples, de um modo, meu Deus, bastante enfático, deixar claro, meu Deus, que a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. E é em nome, meu Deus, dessa misericórdia que eu entro diante da tua presença e peço uma bênção especial, uma bênção plena em favor de todos aqueles que estão nos assistindo, em favor de todos aqueles que aqui estão, Senhor, que tu possa, meu Deus, ter misericórdia e que tu possa dar saúde, dar livramento. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia de São Paulo, de Osasco, de todas as nações, meu Deus, entre com providência, dê, meu Deus, um basta nesse cenário, olhe para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, e dai-nos livramento, em o nome de Jesus nós já te agradecemos, permaneça conosco, hoje e sempre, amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Até quarta, gente. Até. Deus abençoe. Deus abençoe.